Pronto, então agora sim, né? Está gravando, iniciou aqui a gravação. Então, boa tarde aí para todo mundo, beleza? Margarete, Esther, Irapuã, Carla, Cristiane, que está andando, Caio e é o Carlos, que vai ser o nosso apresentador de hoje, né? Gente, então é o seguinte, a gente está fazendo a última reunião do IDDT deste semestre. Semestre que vem a gente continua, né, com as nossas atividades, mas eu queria que a gente... Deixa eu só arrumar aqui minha transmissão. Eu queria que a gente combinasse algumas coisas para o próximo semestre, sabe? A gente precisa produzir, e a produção aí tem que ser na forma de artigos, né, ou livros. Eu não acredito que a gente consiga ter fôlego aí diante de todos os nossos compromissos para escrever um livro, não é? Mas produzir artigos, acho que pode. Vocês podem até fazer em dupla, né? Junta aí 2, até 3 no máximo, para a gente fazer artigos, e a gente publicar na nossa revista, na RVMD. A gente tem uma revista que ela é bastante aberta, né? Tanto para os assuntos da linha 1 quanto da linha 2, e não precisa ser um artigo que vincule só questões relacionadas ao tributário. Pode ser alguma questão relacionada à temática do nosso grupo de pesquisa, né? O que vocês acharem aí oportuno, né, de escrever. Então, vamos estabelecer essa meta da gente, pelo menos, escrever 2 artigos no semestre que vem, né? E aí é importante que, na RVMD, eu vou fazer até menção, como eu sou editor da revista, fazer menção de que o artigo está sendo publicado no âmbito, né, do nosso grupo de pesquisa, e sem falar que na descrição do currículo de vocês vai lá como pesquisador, né, do IDDT, beleza? Isso é bem importante para a gente. Então, vamos já pensando nisso agora nesse período de recesso. Mas hoje eu convidei o Carlos Leonardo, que é mestrando da UNB, né, Carlos? Mas já foi mestrando nosso aqui por alguns semestres, depois ele foi lá para a UNB, e é membro também do nosso grupo de pesquisa aqui do IDDT, e eu convidei o Carlos para que ele falasse um pouco, né, da pesquisa que ele vem fazendo lá na UNB, começou um pouco aqui no nosso programa de mestrado, mas hoje ele está desenvolvendo essas pesquisas lá. E eu acho que é uma abordagem bastante interessante que o Carlos traz, né? Ele já fez uma vez uma exposição mais ou menos nessa linha para a gente aqui na UCB, e eu acho que ele pode repetir a dose. Então, a ideia, Carlos, é você expor esse seu tema aqui para o pessoal, e aí depois, como é nosso encerramento, quem preparou alguma coisa, aí um texto, um filme, uma imagem que queira compartilhar conosco, eu acho que fica interessante para a gente finalizar o nosso semestre, beleza? Então, é isso aí, Carlos. A palavra é sua. Você quer fazer alguma apresentação? Gostaria, se eu me pudesse, ter que dar permissão aí para poder... Vou te colocar como apresentador. Pronto, então beleza, tá aí. Então vamos ouvir a exposição do Carlos. Carlos Leonardo, que é mestrando, né, advogado e mestrando em Direito pela UNB, e vai tratar do tema aí a tributação e sociedade desigual. Beleza. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá. Sim. Então, primeiro agradecer o convite do professor Cleucio e agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês temas que eu julgo tão caros para o futuro do país. Dizer também que a minha pesquisa
começou a partir de duas pessoas, né? Do professor Valcir, que foi orientador do professor Cleucio, e do próprio professor Cleucio, que eu não o conhecia e eu encontrei a tese de doutorado dele no repositório da UNB. E foram dois trabalhos que me inspiraram a pesquisar o que eu venho tentando pesquisar ao longo dos últimos anos. Como o professor Cleucio adiantou, eu estudei um semestre na UCB, não tive a felicidade de ser seu aluno, seria no semestre seguinte, mas que por circunstâncias da vida eu acabei tendo que transferir o curso para o UNB. Então, o que eu vou tentar tratar hoje aqui é sobre esse tema, né, a tributação e a sociedade desigual. Então, meu nome é Carlos Leonardo Queiroz Almeida, mas eu acabo assinando Leonardo Queiroz, que é como eu sou mais conhecido como Leonardo, inclusive no meu bairro, pelas pessoas que eu mais íntimas e tal. Eu sou advogado, especialista em direito processual tributário e mestrando da UNB. Esse aqui é o caminho que eu vou tentar percorrer durante os próximos minutos, né? Tentar explicar o que é a sociedade desigual, tentar fazer um breve diagnóstico, né? Especialmente sobre a concentração de renda e as questões referentes à média salarial e à carga tributária. O que é que origina essa sociedade das desigualdades, né? Qual a origem dessas desigualdades, né? Quem paga mais, no caso, quem paga mais tributo, que é uma noção que a maioria de vocês já tem, por isso estão compondo esse grupo aqui de pesquisa. Apontar possíveis caminhos para tentar diminuir essa desigualdade e algumas considerações finais, né, sobre daltonismo tributário, matriz tributária, racista e desenvolvimento. Uma questão é que, caso vocês tenham, eu peço que vocês assim interajam, porque isso é importante porque eu vou tentar desenvolver. Então, assim, eu queria que vocês, se quisessem, se desejarem intervir, por favor, fiquem à vontade. E eu vou precisar de vocês, assim, para a gente tentar encontrar, fazer alguns acordos, que a depender desses acordos pode estar fazendo sentido ou não o que eu penso. Então, a primeira questão é se o Brasil é um país desigual. E parece que essa é uma percepção geral. Se existir alguém no grupo que entenda que não, por favor, que manifeste-se, né? E tente se explicar porque eu parto desse princípio, né? Que o Brasil é um país desigual. E aqui é uma foto, tem um filme, Qual Cidade, que fala sobre a Ceilândia. Eu sou da Bahia, deixa eu dizer isso para vocês, é importante. Eu sou da Bahia e eu moro em Brasília há pouco tempo. Eu me mudei para cá em janeiro deste ano. Então eu conheço pouco a cidade, mas como é o Brasil, provavelmente vai existir essa meio que essa quase conjugação, né, do luxo e do lixo, assim percebido dentro da sociedade, né? Então pelo que eu pensei na internet, essa é uma foto da Ceilândia, tem até um filme que fala sobre isso. Então aí vocês percebem como que a riqueza e a pobreza elas coabitam de forma bem íntima. E eu teria fotos também da Bahia, mas talvez não, vocês não, como não sei se muitos conhecem a Bahia, talvez fizesse menos sentido. Então eu cacei na internet essa foto. E o curioso, e é disso que eu tenho tentado debater a partir dos estudos de um professor chamado Mário Teodoro, que eu vou falar dele daqui a pouco, que era a aula que eu estava assistindo antes de vir para cá. Como é que essa desigualdade, elas coabitam, elas coexistem sem causar nenhum tipo de espanto às pessoas? Talvez fosse necessário uma criança para poder perguntar por que a casa dela é daquela forma e a outra daquela outra forma, porque
Me parece que só as crianças são capazes de fazer perguntas geniais, como estas, que a princípio para os adultos são óbvias, e por isso talvez eles não se perguntem, mas algo que causa muito espanto dentro dessa sociedade desigual, e por isso o título que eu dei a essa conversa nossa aqui. Mas por que não causa espanto para a gente essa desigualdade? Porque a gente aceita que um homem, um ser humano, um indivíduo, um jogador de futebol, custe R$ 1 bilhão, enquanto tem pessoas que não têm o que comer. E muitas dessas pessoas que não têm o que comer, debatem o fato do jogador valer ou não 1 bilhão, sem isso causar nenhum tipo de constrangimento, sem causar nenhum tipo de angústia, sofrimento, etc. Então, quando eu vi essa imagem e outras imagens também, aí aqui perto da UNB mesmo, tem a universidade, mais para frente tem pessoas que moram em casas de lona. Eu moro aqui na Asa Norte, 900, e um pouco atrás, aqui de onde eu moro também, tem pessoas que moram em lona. No período que fez muito frio aqui, eu passava por lá de carro, eles estavam fazendo fogueira para poder tentar se aquecer. Mas assim, a gente passa de carro ou passa andando e isso não diz nada para a gente, sabe? Essa é uma questão importante para entender o Brasil e como a gente conseguiu naturalizar a coexistência da desgraça e do excesso e quase do desperdício. E aí, independente de concepções políticas, eu estou tentando trazer aqui uma linha do tempo de como se deu a questão da concentração de renda no Brasil, né? Eu tento da ditadura militar, ou para os que desejam chamar de golpe militar, né? A beleza da democracia é isso, né? Essa possibilidade da gente interpretar as coisas como melhor nos convém. Eu entendo que foi ditadura. Então, no pós-ditadura, o Brasil tinha a segunda maior concentração de renda do mundo. No governo FHC, fomos para a quarta, atrás apenas da Suazilândia, Serra Leoa e República Centro-Africana. E percebam que são países com renda per capita muito inferior à do Brasil. Mas a questão não é a renda, a questão é a concentração. Lá, em países muito pobres, quase ninguém tem alguma coisa. No caso do Brasil, poucos têm muito. No governo do Lula, o Brasil foi para o oitavo, no da Dilma, o Brasil passou a ser o 11º em concentração de renda. E são dados que vocês podem checar com facilidade na internet. Essa é a sociedade desigual, né, que a gente vive. A gente é um país que hoje é a 10ª economia do mundo, já chegou a ser a 5ª, mas embora tenha tantos recursos, ainda assim, poucas pessoas têm muito e ainda assim, muitas pessoas não têm nem o que comer, situação que só se agravou com a pandemia. E no ano de 2019, esse é um gráfico do PNUD, se vocês observarem no canto direito, baixo da tela, tem essa informação. Dos 180 países mais ricos do mundo, o Brasil é o segundo mais desigual, só perdendo para o Catar. Então, esse gráfico mostra a concentração de renda de 1% dos mais ricos. Então, no Brasil, 1% dos mais ricos detém 28,3% de toda a riqueza. E se ampliarmos a faixa de 1% dos mais ricos para os 10% dos brasileiros mais ricos, a participação na renda do país sobe para 41,9%, quase 42%. Ou seja, os outros 90% da população detêm menos de 60% de toda a riqueza. Mas assim, a gente sabe disso, talvez não com essa precisão dos dados, mas talvez a gente sabe disso no nosso dia a dia. E isso não causa nenhum tipo de espanto, sofrimento ou tentativa de mudança mais contundente, haja visto até que os governos de 2002 a 2016, salvo engano,
meados de 2016, houve tentativas de diminuição dessa desigualdade, mas especificamente para retirar as pessoas da extrema pobreza. As pessoas começaram a comer, começaram a ter direitos animais, como diz o Suassuna, que é a de se alimentar, que é um direito antes do básico, talvez. Mas aí, qual é a grande questão? E é essa pergunta que eu faço para vocês, né? Para a gente tentar interagir. Qual a origem das desigualdades? Assim, qual a hipótese? E isso aqui, pessoal. Ô, Carlos, desculpa te interromper, mas antes de passar para essa, qual é o. Qual. é, Se você tem, né, respostas para isso nessa pesquisa, nas pesquisas que você vem fazendo, para essa indiferença que você tanto ressaltou e apontou desde a primeira foto, né? Em que aquela foto que é icônica, né? Lá no Morumbi, daquele prédio com varandas, com piscinas, e do lado a favela, né? Ali, o que divide a favela daquele prédio de alto padrão é um muro, né? Um muro. E isso a gente encontra em várias localidades do país, né? Aqui, como você ressaltou, em Brasília, certamente na Bahia, né? Da cidade de onde eu venho, de Santos, e por aí vai, Curitiba, onde está o Maurício. Maurício, valeu pela participação, está aqui, estou vendo você. A gente encontra esse tipo de situação que é bem contrastante. Assim, qual é a sua hipótese, né? O que leva a essa indiferença? Eu acho que o exemplo que você deu foi muito feliz, esse, né? De que a própria pessoa que mora nas condições bastante desfavoráveis do ponto de vista da oferta de bens da vida, que são básicos, né? Desde comida, saneamento, etc. Essa pessoa também não se choca, né, com o fato de jogadores de futebol serem negociados com valores altíssimos, né? Cifras que a pessoa jamais conseguirá ganhar na vida, a não ser ganhando na loteria. Então, o que é a causa dessa indiferença? O que você tem visto, tem pesquisado? Diga para a gente. É o que a gente vai tentar responder ao longo dos Então, próximos beleza. minutos. Essa origem aqui das desigualdades é o início de tentar responder. Então, assim, e para o senhor, qual seria uma hipótese da gente viver com tanta desigualdade? Qual seria o fator que o senhor apontaria como um fator, não o único, mas, digamos assim, um fator que seja contundente tanto na criação quanto na permanência dessas desigualdades? Para o senhor e para os demais, para a gente tentar pensar junto. Na minha opinião, é o seguinte: eu acho que isso se deve, em grande parte, a um processo de naturalização da pobreza que ele acontece em vários espaços de diálogo com a sociedade. Eu iniciaria com os próprios meios de comunicação. Então, quando você observa, né, nos jornais, na internet, especialmente na internet, na TV, não é? Uma espécie de glamourização, né, daquilo que a riqueza pode representar. E a criação de uma expectativa de que a pessoa pode chegar a esse nível de riqueza e de satisfação dos bens materiais, por intermédio de alguns acessos que não seriam os acessos naturais para essa riqueza, que seriam as condições hereditárias, né, que normalmente leva à possibilidade da pessoa acumular riqueza e chegar num nível de riqueza bastante expressivo, como esses que você está apontando. Geralmente, essas causas são hereditárias, né? Ou, eventualmente, fatores aleatórios, né? Como os próprios talentos naturais de alguém. Você se referiu ao jogador de futebol, um artista, né? Consegue romper essa bolha e chegar nesse nível de prosperidade. Ou
fatores outros aleatórios, como eu mencionei agora há pouco, né? A pessoa que ganha na loteria, de repente eu ganho na loteria e chego naquele nível de riqueza. Então, eu acho que se cria nas pessoas, por intermédio desses canais de comunicação, uma expectativa de que você, ao longo da vida, ao longo da existência, você pode chegar a esse nível de riqueza. Agora, por outro lado, ainda que não chegue, e eu acho que esse é o ponto mais grave, a pessoa acaba se conformando com a sua condição de exclusão, de condições materiais, inclusive de subsistência, por força de uma frustração de um processo político e econômico em que as coisas não acontecem, mas à medida em que elas não acontecem, também isso não traz para determinadas pessoas um nível de conscientização dos seus direitos, percebe? A pessoa não tem sequer conscientização ou consciência dos seus direitos básicos. E isso é muito ruim, esse é o ponto mais perigoso, eu acho, porque sem essa conscientização dos seus direitos básicos, mesmo que a pessoa seja excluída da espiral de prosperidade, ela entende que isto ou faz parte da sua própria condição de existência aqui nessa sociedade brasileira. Então, vai gerando um processo de conformismo e que vai passando de geração através de geração, né? E isso vai naturalizando essa situação aberrante, né, que você mostra com as fotos icônicas, né? E que é bem perceptível aos nossos olhos. Você vai conversar com uma pessoa que não tem nada, né? Não tem o básico, não tem o mínimo, e você percebe esse nível de conformação da pessoa, né? A pessoa se conforma com aquela sua condição de excluído. Eu acho que isso se deve, em grande parte, ao mesmo tempo, a uma expectativa de que se gera que a pessoa, por algum fator aleatório, pode conseguir romper essa circunstância, ou a falta de conscientização dos seus direitos básicos, né? A pessoa entende que ter comida para se alimentar e ter energia para viver, educação, moradia e saúde não são favores que a sociedade deve uns aos outros. São obrigações e direitos de quem não tem. Agora, esse nível de conscientização, eu acho que ele passa por uma série de informações que não é dada a todas as pessoas. Então, isso vai gerando esse estado de conformação, né, de muitas pessoas. Essa é a hipótese que eu construo aqui em relação a esse tema, sem, obviamente, ter estudado isso de um ponto de vista sociológico. Não tem sido parte das minhas pesquisas, vocês sabem que eu fico mais na discussão em torno dos tributos e como que eles podem ser utilizados para a construção de uma sociedade mais igual. Mas eu tenho essa percepção com o contato que eu tenho com algumas pessoas, sabe? Que estão nessa condição. Eu acho que é bem por aí, né? A pessoa não se dá conta do seu direito. E uma outra parte da sociedade não se dá conta de que isto é um dever dela, né? Reverter esse quadro tão dramático de desigualdade em que a gente se encontra. Não sei se essa é a tua hipótese aí, como é que você vai trabalhar com esse tema, mas é que eu achei que você ia primeiro, você tinha deixado essa questão no ar, mas não ia responder, por isso que eu te provoquei para a resposta. Certo. Essa foto aqui é do Morumbi? Essa é do Morumbi. Ah, então me desculpe, porque eu pesquisando nesse filme, aí apareceu essa foto. Eu achei que era referente à Ceilândia, porque o filme fala da Ceilândia. Obrigado pela correção. Certo. Então, as hipóteses que o senhor traz sobre o que origina essas desigualdades, pelo que eu consegui aqui caçar da sua fala, a herança, que é uma questão hereditária, os fatores aleatórios que o senhor fala de talento, de ganhar na Mega Sena, um certo tipo de alienação e acomodação das pessoas acharem que isso pode acontecer por esses mecanismos diversos e acabar não acontecer, acabar se acostumando com isso.
a importância dos meios de comunicação, que de alguma forma reforça essas questões, e a falta dessa noção, né, de que essas pessoas que têm pouco ou quase nada têm direitos, e que essas pessoas que têm muito ou quase tudo têm o dever de de assegurar o direito dessas pessoas. Ok. Mas alguém teria alguma opinião, alguma Acho que o hipótese? Caio está com a mão levantada. Caio. Assim, eu não consigo ver quem levanta a mão aqui, tá? Se o Mas eu estou professor puder me vendo. ajudar, tá? Beleza. Eu ajudo aqui, eu estou vendo. Caio. Obrigado, professor. Leonardo, eu queria adicionar essas hipóteses aí, duas que eu acho que são bastante importantes para a origem das desigualdades. A primeira é a centralidade do nosso sistema produtivo no consumo, ao invés de nas pessoas. Isso acaba, na minha opinião, gerando uma personificação de entes despersonalizados. A gente sempre fala na vontade do mercado, né? A gente escuta muito isso da mídia. É, a- a- o preço do tomate subiu. Bom, o preço do tomate subiu porque houve decisões de pessoas, né? Pessoas com vontades próprias, é, que levaram esse preço a subir, né? O preço do tomate não é uma coisa viva que decidiu subir uma escada. Então, essa centralidade do nosso sistema produtivo no consumo, nas coisas, ao invés das pessoas, ela gera situações em que, por exemplo, se a gente tem. A gente não consegue mobilizar, por exemplo, as fábricas de um país, né, no meio de uma epidemia de Covid-19 para fazer equipamento de proteção individual, por exemplo, que é uma necessidade coletiva, e aí a gente, como sociedade, sofre com a inexistência desses equipamentos, né? Sofreu por muito tempo até que a demanda diminuísse, porque a gente não consegue mobilizar esforços como nação em um planejamento com centralidade nas pessoas ao invés de nas coisas. E a segunda coisa é um comportamento, a origem da desigualdade também pode estar num comportamento deliberado das classes dominantes. Na minha opinião, existe uma ausência de consciência de classe entre muitas pessoas de classe média, principalmente, em que elas se veem muito mais próximas dos milionários do que do mendigo na rua. Só que se você for ver em termos de quantidade de renda, né, o abismo entre a renda de um mendigo na rua e um servidor público, até de cargo alto, ela é de X%. E a diferença entre esse servidor público de cargo alto e o milionário é de 100x. Então, mas mesmo assim, a pessoa da classe média olha para aquele mendigo e fala: eu não sou igual a essa pessoa. Essa pessoa é diferente de mim, ela é inferior a mim, não quero ficar perto dessa pessoa. Eu sou muito mais próximo do Elon Musk. Estou muito mais próximo na escala social do que eu estou do mendigo, né? Então, eu entendo isso, essa ausência de consciência de classe, como algo a ser trabalhado, mas também algo que é uma estratégia deliberada das elites. A ideia aí é mesmo aquela clássica de dividir e conquistar, né? Se você faz a classe média pensar que é muito diferente do mendigo e é muito mais próxima do bilionário, ela não vai se sentir parte da mesma classe daquele mendigo e não vai fazer nenhum sentido para ela, que se enxerga como superior, mudar a realidade do mendigo, gerando essa indiferença que a gente percebe aí. Então são essas duas hipóteses que eu queria trazer, né? A centralidade do nosso sistema produtivo nas coisas e não nas pessoas, e a estratégia deliberada de manter, em especial, a classe média ausente de uma consciência de classe que mostre como ela está muito mais próxima daqueles que são mais pobres na sociedade do que do bilionário, né? É muito mais fácil ela perder tudo e se tornar um mendigo
do que ela, por qualquer fator aleatório, ganhar muito e se tornar um bilionário. Certo. Obrigado. E isso, o professor também comentou, eu anotei aqui, viu, a centralidade do sistema produtivo no consumo, ao invés das pessoas, e um comportamento deliberado de quem. Vou falar aqui porque, como você falou de classe, de quem detém os meios de produção, para a gente trabalhar com esses conceitos básicos do marxismo. Só voltando ao que o professor comentou, o professor falou sobre a questão do tributo, que o estudo dele é mais voltado para como o tributo pode diminuir essas desigualdades, e eu sei disso por conta de ter sido uma das inspirações que me levou ao que eu pesquiso, mas dizer para vocês que eu estou falando de tributo aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês qual é a relação disso que eu estou falando, que parece ser distante, com tributo. E fazer jus aqui também que essa minha percepção sobre o tributo, ela tem muita referência a um professor, Mauri Almeida Falcão, que é professor da UCB, foi meu professor, tive a oportunidade de ter sido aluno dele, e que me ajudou muito a abrir os olhos para essa relação, né? Eu estudei com sociologia do tributo, e quanto de tributo tem nessa imagem, né? Tanto de tributo tem, quanto de tributo falta, e quanto tributo é importante para esse cenário que essa imagem tenta refletir. Teria mais alguém que desejasse contribuir com esta pergunta? Não tem ninguém mais com a mão levantada. É melhor você prosseguir. Tá. Qual é a tese, qual é a resposta que esse professor tenta nos dar? Resposta provisória, né? A gente, enquanto pesquisador, nossas respostas são sempre provisórias. Esse professor, ele se chama Mário Lisboa Teodoro, ele é doutor em economia pela Sorbonne, ele é professor do programa de pós-graduação em direitos humanos da UNB, e ele declara no Lattes dele ter experiência na área de economia, com ênfase em mercado de trabalho, política do governo, com ênfase no mercado de trabalho, setor informal, desigualdades, políticas sociais, com ênfase na questão racial. Acrescentar que ele é do IPEA, ele trabalhou por muitos anos no IPEA. E ele lançou esse livro tem uns 2 anos, que é A Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil. A sociedade desigual, o tributo e a sociedade desigual por relação à minha leitura desse texto dele e de estar cursando a disciplina com ele agora no mestrado. Embora eu seja do direito, eu peguei essa disciplina com ele no Direitos Humanos, eu já conheço o professor há alguns anos através das leituras de textos dele, inclusive publicado pelo próprio IPEA. E qual é a tese dele? O que é que origina, qual a tese dele para essa pergunta? Qual a origem das desigualdades? E ele vai partir de 3 premissas. Eu acho que essas premissas vão começar a responder à pergunta que o professor me fez. Qual a primeira premissa dele? Que a naturalização das desigualdades é algo funcional. No caso brasileiro, tem no racismo seu principal fundamento, sendo para o autor, o Mário Teodoro, a premissa mais importante por ser a raiz que origina as demais. Então, para o Mário, é o racismo o principal fundamento das desigualdades no Brasil, tanto para sua origem quanto para sua permanência. Segundo ele, a existência e a perpetuação do racismo atendem a interesses de alguns grupos hegemônicos. E a sociedade desigual constrói zonas de conforto em benefício de determinados grupos, os quais têm interesse na sociedade, na continuidade desse cenário de desigualdades. Fatos que geram uma silenciosa tensão em torno da desigualdade. As respostas, tanto que o Clécio trouxe, quanto. Eu esqueci o seu nome, colega, perdoe-me. O outro colega aqui. Caio. Caio, que o Caio trouxe, para mim tem total relação com
com essas premissas que o professor traz. Veja, o professor Cleucio falou da herança. Claro, se a pessoa nasce, ela já herda algo, e tem os que nascem e herdam as dívidas, ou herdam nada. E quem é que nasce e herda nesse Brasil, se a gente pensar a partir dessas premissas que o professor Mário traz? Os fatores aleatórios que o professor Cleucio também traz. Talvez esses fatores aleatórios também estejam aí inseridos, assim como a questão da alienação e como os meios de comunicação também formatam a forma de pensar e de agir da sociedade como um todo, inclusive fortalecendo ideologias. E mais na frente a gente vai debater, tratar o racismo como ideologia. Por que essas pessoas desafortunadas debatem essa questão desses jogadores que valem milhões de reais, milhões de dólares, e elas têm tão pouco, ou não têm o que comer? Como é que isso é introjetado? Por que isso é importante para a vida dessas pessoas? E esse comportamento deliberado também, que o colega traz, e esse comportamento deliberado vem porque essa forma de agir traz benefícios a esses grupos. Esses grupos hegemônicos, podemos ler aqueles que detêm os meios de produção. Então, a perpetuação do racismo atende a esse grupo a esse grupo. E essas desigualdades, elas beneficiam determinados grupos, óbvio. Se aqueles que têm muito desejar que essas desigualdades elas se amenizem, elas findem, a probabilidade é que eles venham ter um pouco menos, porque vai haver uma maior distribuição da renda, das oportunidades, logo a possibilidade desse acúmulo será bem menor. Então, esse comportamento deliberado que o colega traz, me parece que estaria contemplado aqui, até porque esse comportamento deliberado beneficia esse grupo, que a gente aqui convencionou a dizer que é o grupo que detém os meios de produção. Então, é a partir dessas premissas que o professor Mário traz para tentar explicar a origem da desigualdade. E mais do que isso, não só a origem, porque ela se perpetua. Porque o Brasil é um país desigual desde sua fundação. E nós já temos mais de 500 anos. Mas desde lá, o Brasil, o que constitui, o que marca o Brasil são as desigualdades. E essas desigualdades, elas se operam a partir do racismo, como ele já disse, e do racismo como ideologia. E ele vai trazer algumas questões. Ele vai dizer que essa ideologia se consolida a partir dos anos de 1850. Por que 1850? Porque a partir dessa data, o debate sobre a abolição se intensifica. O racismo, a escravidão, que à época era formalizada, era uma política de Estado, era algo dentro da legalidade, você escravizar pessoas era permitido, embora hoje a gente criou a categoria do trabalho análogo ao trabalho escravo, que nada mais é do que escravidão. E a gente está em 2022 e a gente vê na televisão pessoas que passaram, que viveram nessas circunstâncias, e a gente vê que é um ser humano que perdeu a vida, né? Ele tem os sinais vitais, mas a existência dele está completamente prejudicada. E esses são os que são descobertos e que a gente tem notícia pelos meios de comunicação. Fora os outros que não são considerados escravidão, trabalho análogo ao escravo, mas que as pessoas exercem suas atividades laborais em condições de trabalho nitidamente precárias. A empregada doméstica é um resquício do trabalho escravo. Tanto que quando, nos anos 2000, se buscou formalizar o trabalho doméstico, fazer com que as empregadas domésticas tivessem os mesmos direitos que os outros trabalhadores, nós vimos o que aconteceu no Brasil.
E eu brinco até que a derrocada da Dilma iniciou-se ali. As pessoas não queriam perder o quê? O privilégio. Perceba, não se deseja que se diminua a desigualdade, ou seja, que se iguale o trabalhador doméstico aos outros tipos de trabalhadores, inclusive que a trabalhadora doméstica venha a ter os mesmos direitos de quem a emprega. Então, não me parece que esse grupo deseja igualdade, né? No caso, as domésticas não mereciam ter os mesmos direitos que eles lutaram e tinham, provavelmente. Nesse caso, não. E, Carlos, me permita só uma parte, porque é muito À pertinente. vontade. Veja que isto é tão grave que a Constituição de 88, que foi um marco histórico de democratização, especialmente de direitos sociais, ignorou a situação do trabalhador doméstico. Porque a gente sabe que a maior parte dessa categoria de trabalhador doméstico é a mulher e a mulher negra, né, que trabalha como empregada doméstica, né, esse termo aí com todas as aspas necessárias. Então, veja, a própria Constituição, que foi um marco de democratização de direitos, ignora, e isso só é consertado posteriormente por uma emenda à Constituição. Houve a tentativa formal de se consertar, com muita resistência da sociedade. O senhor deve se lembrar desse período. E na prática, a gente imagina como o que acontece, inclusive, nesse período de dificuldade econômica, onde as pessoas não têm o que comer. Então, assim, a desigualdade ela é muito lucrativa para esse tipo de pessoa, porque no momento que essa pessoa não tem o que comer, ela acaba se sujeitando a trabalhar por comida, como acontecia em outras épocas. Eu não sei para vocês, aqui de Brasília, eu conheço pouco a cultura aqui, mas lá na Bahia tinha muito o argumento de que se trazia uma menina do interior para cuidar e tratá-la como se da família fosse. Onde ela vivia na casa, trabalhava o dia inteiro em troca da alimentação e um quarto, que é o quarto de empregada, que é aquele quarto que ela morava e se também guardava os produtos, objetos que eram desejados para o uso da família. Eu não sei qual é a realidade daqui, mas na Bahia isso era muito comum e normalizado, como a pobreza da foto lá do Morumbi, que eu erradamente falei, achei que era daqui de Brasília. Mas Isso aqui é também, normal. Carlos. Aqui também, inclusive, isso faz parte do projeto de arquitetura dos apartamentos de classe Pronto. média aqui em Brasília, né? Tem o famoso quartinho de empregada, que é um cubículo sem janela, sem ventilação, que já é destinado para essa finalidade. Pois é, que talvez remeta à senzala. Então, qual é o conceito de ideologia que o professor Mário trabalha? Então, ele diz que ideologia é o seguinte: é um conjunto de crenças e preceitos que traduz uma certa representação da realidade associada à ideia de superioridade de determinados grupos sobre outros, a partir da identificação de distinções raciais. Então, ele trata o racismo com ideologia a partir desse conceito, né? Que é um conjunto de crenças e preceitos que vai fazer com que um determinado grupo se determine, se compreenda superior ao outro, a partir de identificações de distinções raciais. Distinções raciais, leia-se aqui a partir de características fenotípicas, né? Cor da pele, traços físicos, textura do cabelo, dentre outros. Eu tenho tido uma dificuldade muito grande aqui em Brasília porque as pessoas tendem a reproduzir a ideia de que nordestino é preguiçoso, que é de uma ignorância tremenda por diversos aspectos. O primeiro, o desejo de achar que nordestino é um povo único, de não compreender, por exemplo, que o Nordeste é a maior região do país e que tem nove estados, sabe? Assim, é você querer demais achar que pessoas que vivem em 9 estados diferentes, elas são todas iguais. Segundo, que elas não conseguem perceber que a ideia de que o nordestino é preguiçoso, em última análise, é uma percepção racista, porque essa era a justificativa utilizada pelos brancos com o fim da escravidão para trazer imigrantes europeus para fazer o trabalho que os negros faziam, que era o período que se tentou embranquecer o Brasil, que era o que a gente chama de eugenia,
porque entendia que só o branco era apto ao desenvolvimento e ao trabalho assalariado. Então, qual a justificativa disso? Não, o negro ele é preguiçoso. Mas o negro era preguiçoso, virou preguiçoso depois que ele não poderia ser mais escravizado. Porque se a gente observar o período de desenvolvimento, especialmente agrário no Brasil, na época, foi no período da escravidão, cana-de-açúcar, café, no período da escravidão. Com o fim da escravidão, se resolve trazer o europeu, e a justificativa essa era que o negro era preguiçoso. E a gente não percebe e vai reproduzindo esse e outros estereótipos preconceituosos das mais diversas ordens, sem raciocinar. E qualquer crítica a isso é mimimi, que é o termo da moda desses novos cretinos imbecis. Por fim, que nas relações pessoais, e o professor Mário vai tentar demonstrar que essa ideologia racista ela se manifesta tanto nas relações pessoais como numa perspectiva mais ampla. E eu vou tentar explicar isso. No nível micro, a discriminação possui caráter mais objetivo. Aqueles que vocês veem na televisão, as pessoas xingando a outra de macaco, criticando o cabelo, outras coisas que vocês, como pessoas bem informadas, estão cansados de ver. E ele vai falar também do prenúncio do recrudescimento do racismo. E é esse período que nós vivemos. Porque com as políticas de ações afirmativas dos governos anteriores, cotas na universidade, cotas no serviço público e alguns outros acessos, há um deslocamento. A empregada doméstica, ela passa a entrar na universidade junto com o filho daqueles que detêm os meios de produção que a gente falou lá atrás. E vocês se lembram também que quando se iniciou o debate sobre as cotas, boa parte da sociedade dizia, não, vai tirar a vaga do meu filho. Ora, igualdade, ela vai fazer com que essas pessoas percam privilégio. Esse era o debate. Não tem que ter cota, tem que melhorar a educação básica. Talvez vocês se lembrem também que esse é um dos principais argumentos. Terminou aquele debate, se implementou as cotas e não se fala mais em melhorar a qualidade do ensino fundamental. Esse desejo parece que findou-se, não se deseja mais. Então, o racismo tem esse recrudescimento porque o negro está deslocado. Você tem um negro professor da UCB aí, advogado, conselheiro do CAF, como professor. Cleucio, não se estavam acostumados a ter um corpo negro dentro daquele espaço. E aí começam as brincadeiras, que caso o negro venha revidar ou tentar denunciar o caráter racista, pô, se não aguenta, é uma brincadeira, vocês mesmos veem preconceito em vocês mesmos. Só a discriminação é um crime, né? Existem os crimes raciais, que é a injúria racial e o próprio crime de racismo. Existe também, no nível micro, para o professor Mário, o preconceito racial, que ele é menos manifesto e mais implícito. É a dificuldade de você ver do negro em determinados que tentam ocupar determinados cargos não ter o perfil para vaga, não possuir a dita boa aparência. Então, são formas veladas do preconceito. E percebam que muitos de vocês transitam em diversos lugares e que talvez não tenha nenhum negro. E se tiver negro, é trabalhando na condição de subalternidade, e isso não nos causa nenhum espanto. É a naturalização das desigualdades, como eu tentei, como a gente começou a nossa conversa. A gente não se espanta, a gente não se espanta em perceber que algumas pessoas têm muito e outras nada têm, e não nos espantamos num país e a gente também não nos espanta também um país como o Brasil, que é mais da metade da população é negra, frequentar espaços que não tem nenhum negro, ou se tiver, ele está em condição de subalternidade. Então, o preconceito racial é mais complicado, que é o que a gente vai chamar do racismo velado, porque qualquer tentativa de demonstrar que isso é racismo, logo dirão, você vê racismo em tudo. Ou o clássico mimimi, né, que está aí há muito nas redes sociais. E eu vou tentar, mais na frente, dizer assim, mas o que é que o tributo tem a ver com isso?
E na relação macro. Na relação macro, nesse caso, a relação pessoal, né, pessoa com pessoa, e também na relação macro. Para entender como isso dá na relação macro, é importante um conceito que é da Maria Aparecida Bento, que é uma psicóloga do CERT, que ela vai trazer o conceito de branquitude. O que é branquitude? É uma construção social que adota como referência geral e positiva os valores dos grupos reconhecidamente brancos. Então, o que é branco, o que é do branco, o que é produzido culturalmente pelo grupo de pessoas brancas é o positivo. A religião, a música, tudo é positivo. Logo, em contrário senso, o que é do negro é negativo. A branquitude eleva tudo que produz ao padrão referencial a ser adotado por toda a sociedade. Por que um padrão referencial? Porque a referência que a gente tem de professor é professor branco. A referência que a gente tem de médico é médico branco. A referência que a gente tem de apresentador de televisão, de programas relevantes, é do apresentador branco. A, a ideia que a gente tem, a referência que a gente tem de uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa branca. Só que isso como isso é uma ideologia, a gente sabe que a gente sabe, mas não sabe onde é que a gente aprendeu. Isso é ensinado de forma quase que silenciosa. E aí, professor, está a importância dos meios de comunicação na reprodução dessas desigualdades. Mesmo que esse padrão, por eles estabelecido, destoe da realidade. Perceba, teve uma novela, eu não vou saber o nome, não vou arriscar, porque depois de ter colocado a foto do lugar errado, eu já fiquei receoso. Na novela, tem um lixão. E os catadores de lixo da novela são brancos. Alguém aqui já viu um catador de lixo branco no lixão? Se já viram, por favor, se manifestem. Mas a novela, ainda assim, colocou um catador de lixo branco. Veja, mesmo que esse padrão estabelecido destoie da realidade. Então, não importa que a realidade comunica outra coisa. O importante é que o padrão, o modelo, a referência tem que ser do branco, do que os brancos produzem. Tendo no racismo seu elemento de unidade, de pensamento e agregação de crenças e valores, criando a partir disso um consenso. Então, é o racismo que une a branquitude. É a ideia de que eles são superiores ao outro grupo pelo fato das características fenotípicas. Eu acho que pensar isso é uma questão até de não reconhecer sua própria humanidade, desumano, achar que é superior ao outro humano simplesmente por uma diferenciação de características físicas. O critério de belo estabelecido pelos programas de televisão também é o branco. Eu lembro que teve uma Miss Universo, salvo engano, que foi negra, as pessoas comemoravam, uma alegria imensa, mas assim, pessoal, estamos no ano 2000, temos uma primeira pessoa aqui negra que é Miss Universo, isso é para comemorar, é para dizer, poxa, por que só agora? Teve um único ministro negro no Supremo, que foi Joaquim Barbosa, e se comemorou muito, e só teve aquele, nos anos, já acho que 2000 já, não lembro bem quando o Joaquim assumiu, mas se não foi no 2000, foi perto disso. Mas em vez de a gente pensar, olha, só agora, 2003. 2003, sabe? E ele é o único, depois dele não houve o outro. E isso se comemora, é algo para se pensar, mas por que só agora? Se o Brasil, me parece, tem mais de 500 anos de descobrimento, de achamento, seja lá como se dedique. Mas essa ideia, essa naturalidade da desigualdade, essa ideologia faz com que a gente normalize esse tipo de situação. A gente normaliza. O professor Cleucio, embora não tive a alegria de ter sido seu aluno na prática, mas eu sou seu aluno por ler os seus textos e dividir as ideias que ele traz, foi o primeiro professor negro que eu tive na pós-graduação. E eu penso que talvez nesta sala seja o único que boa parte de vocês tem. Na UNB, estou tendo um professor negro agora, que é esse professor Mário Teodoro. Todas as outras disciplinas que eu cursei aqui são professores brancos. No Brasil, anos 2000, e a gente não estranha isso. A branquitude pode ser compreendida como um fator de diferenciação, branco rico, preto pobre, que é fonte de privilégio desde o nascimento. Aí, professor, a questão da hereditariedade. Eu conversava há pouco tempo com um amigo meu que mora na Alemanha, Ari. Ele é baiano, de um lugar bem difícil de viver lá na Bahia, chamado Fazenda Grande do Retiro, e ele
conseguiu fazer um mestrado na FGV, teve bolsa de estudo e tal, e foi morar na Alemanha para trabalhar com direito ambiental lá junto com o governo alemão. E ele teve uma filha há pouco tempo, e ele falava assim para mim: minha filha, eu não me preocupo com a educação da minha filha, nem me preocupo com a saúde, porque lá isso é garantido. Então, assim, a criança branca nasce sem a dúvida de que ela vai se alimentar e de que ela vai ter educação e de que ela vai ter estudar aqui no Brasil, que ela vai poder estudar em uma escola decente aqui no Brasil. Diferente da criança negra. Se você for olhar a escola particular, que prioritariamente as pessoas brancas estudam, e as escolas públicas, que prioritariamente as pessoas negras estudam, vocês vão ver, mais uma vez, o quê? A desigualdade. Então, essa desigualdade é desde que se nasce. Tem estudos na área de saúde que você vai perceber que até no que tange a anestesia, a compreensão de que uma mulher branca carece de mais anestesia para sentir menos dor do que a negra, porque a ideia que se tem, porque o racismo é uma ideologia, e que ninguém sabe quem disse isso, mas se assim se incorporou, que a pessoa negra suporta mais dor. E é impressionante em alguns lugares que eu estou, porque na hora de carregar o peso sempre me olham, como se eu tivesse uma capacidade a mais do que aquela pessoa branca de carregar o peso. Eu detesto carregar peso. Ainda no nível macro, um outro conceito que é importante, além de branquitude, é o de racismo institucional. Porque existe o racismo que é da pessoa para a pessoa, que é o xingamento de macaco, falar do cabelo e outras coisas mais, dizer que tem mau cheiro e outras coisas mais. E tem o racismo que é reproduzido pelas instituições. Esse conceito de racismo institucional é um conceito trazido pelo PNUD. O racismo institucional ou sistêmico opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas, atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial. Qual é a hierarquia racial? Entender que o branco é mais capaz. Como é que você enxerga isso nas instituições? Vocês visitem os ministérios e vejam qual a cor da maioria das pessoas que trabalham nos ministérios. Vocês visitem as universidades, seja elas públicas ou particulares, e vejam quais são as cores dos professores da pós-graduação, ou até mesmo dos seus alunos. Isso é o racismo institucional. Não é o racismo feito de pessoa para pessoa, mas é a instituição e as suas práticas veladas que fazem com que só as pessoas brancas adentrem aqueles espaços. Já teve outro período, mas é porque você não tem negro doutor. É uma coisa que hoje em dia não dá nem mais para argumentar, quando você tem cotas no nível superior, etc. Nos concursos públicos para professor, nas universidades, né, públicas que fazem concurso, tem uma lei que obriga que 30% das vagas sejam destinadas às pessoas que se declarem negras. Aí se abre uma vaga só e não se aplica a cota. Ou se abre uma vaga para cada disciplina, para cada curso, e não se aplica a cota na quantidade de vaga global, que é uma forma também, isso é o que é racismo institucional, porque as pessoas que detêm o poder, que decidem como é que vai se dar o edital, elas são brancas e elas fazem o pacto da branquitude, que é o que a gente falou antes. Esse também é mais um comportamento deliberado dessas pessoas, dessa elite. Outro conceito importante é o de biopoder. Biopoder está associado à capacidade do Estado de preservar ou não vidas, de acordo com o interesse ou perspectivas ideológicas. Esse é um conceito do Foucault, que vai dizer que o biopoder, em resumo, é a capacidade do Estado de escolher quem vai viver. Como é que eu escolho quem vai viver? É onde eu coloco saneamento básico, que vai melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. É onde onde eu dou uma melhor estrutura de salubridade. Para eu não errar de novo, professor, me ajude. Tem um lugar aqui chamado de Paranoá, não tem? Alô? Tem sim. Tem, Tem. pronto. Eu estava no apartamento de uma colega minha, que ela é professora da universidade, ela mora na universidade, na UNB, e tem uns apartamentos. E da casa dela, que é um andar alto, ela me mostrou o Paranoá. O Paranoá, pelo que eu vi, é um clarão no meio de um monte de árvore, porque aqui é tudo muito arborizado. Mas me parece que lá no Paranoá, pelo menos do que ela me mostrou, não tinha árvore. Isso tem sentido o que eu estou dizendo? Tem sim.
Sabe, se a árvore contribui tanto para oxigênio, qualidade térmica, por que no Paranoá não tem árvore? E quem mora no Paranoá? Não sei também, porque eu nunca fui, eu vi de longe. As pessoas que moram no Paranoá, a maioria delas são negras ou brancas? Isso eu não sei te dizer, mas é Certo. um bairro, é uma região administrativa que é economicamente menos favorecida do que o plano piloto. Pronto. Menos favorecido, talvez a gente volte para esse lugar aqui da branquitude, branco rico, preto pobre. É. Mas eu não vou me arriscar. Eu Mas também assim, não me arrisco porque eu não sei dizer. Eu não sei pronto. Mas dizer. no Paranoá não tem árvore, não é isso? Tem pouca Não, árvore, não. comparado com a redondeza. E É, pelo menos o senhor sabe que é uma região administrativa de pessoas que têm o menor poder aquisitivo, certo? exato. Então quer dizer o quê? Isso é o biopoder, o Estado atuando para garantir uma qualidade melhor ou não de vida daquelas pessoas, escolhendo quem vai viver. É Foucault. E outro conceito importante, o conceito de necropolítica, que ao contrário do biopoder, que a gente escolhe quem vai viver, a necropolítica é o poder de escolher quem vai morrer. E o que é que o Attila Mbembe, que é um pesquisador camaronês, professor nos Estados Unidos, vai dizer? Olha, o que define quem vai morrer é o racismo. A escolha pelo corpo que vai padecer, que vai perecer, é o racismo, ou seja, é o corpo negro. E aí ele vai dar o exemplo das guerras, vai dar o exemplo da escravização. E eu, professor, estou tentando dizer o seguinte: ora, a necropolítica, para ela que ela seja efetiva, ou seja, o Estado decida quem vai morrer, a gente pode utilizar como exemplo aqui no Brasil o combate ao tráfico de drogas, e a gente vê cotidianamente a polícia entrando em determinados locais e morreu um monte de gente, a gente também naturalizar com o argumento de que quem morreu era bandido, como se, porque a pessoa cometeu algum tipo de ilícito, tivesse já definido que ela vai morrer, inclusive sendo julgada e processada pela polícia, que é o poder executivo, não é nem o poder judiciário, ainda que a gente nem tenha pena de morte também, a gente também normaliza isso. Existem outros mecanismos, e eu acho que o tributo, e aí a gente vai começar a falar de tributo mais propriamente, porque para mim até aqui a tributação, se eu aprendi bem as lições do professor da UCB, Maurinho Almeida Falcão, é de que o tributo é um mecanismo de efetivação necropolítica. Como? Me parece que para todos nessa sala é pacífico que a tributação é regressiva. Ou seja, quem ganha mais, quem ganha menos, paga mais. Quem ganha mais, paga menos. Ora, se a pessoa que ganha menos e a quantidade de dinheiro que ela ganha não é suficiente nem para ela ter uma vida digna, ela conseguir assegurar suas necessidades básicas, fundamentais, ainda assim o Estado adentra o seu patrimônio e tira um percentual significativo desses recursos. Eu pergunto a vocês, o que é que o Estado deseja que aconteça com essa pessoa? É uma pergunta verdadeira, não é retórica. Se a pessoa ganha pouco, como a gente sabe, quem ganha menos paga mais. Ainda assim, o Estado entra no patrimônio dela e retira uma quantidade significativa. O Estado deseja que aconteça o que com essa pessoa? Vai acirrando e cada vez mais efetivando esse conceito de necropolítica. Agora, isso é uma perspectiva do assunto, né? Eu acho que isso é uma forma de se abordar, que eu acho É, que tem muita pertinência. é a forma que eu estou Sim, sim, tem muita defendendo. pertinência. Mas eu É, creio que haja também acho que outros ingredientes nisso, né? Nessa sim, escolha política. Claro que essa aí é uma delas, né? E talvez a mais brutal de todas, porque essa acaba empurrando uma parte da população para essa situação absolutamente desfavorável e, mais do que desfavorável, até colocando em risco a vida das pessoas, né? Por um processo deliberado, que é eu entendo. extremamente grave. Mas Obrigado. existem também outros fatores complexos, né, que levam a uma opção de uma matriz de tributação sobre o consumo, e que eu Sim, acho que eles têm que ser ponderados também numa análise mais completa, né, dessa questão. Mas eu acho que, na perspectiva que você está trabalhando,
eu concordo. Eu acho que aí há um processo, sim, deliberativo de se impor uma tributação excessiva sobre pretos e pretas que ganham menos. E isso vai comprometendo cada vez mais a situação econômica e até mesmo a perspectiva de vida dessas pessoas. Pois é, professor. Obrigado, professor, mais uma vez pela contribuição. Então, dentre essas diversas variáveis que o senhor corretamente aponta, uma destas, no meu sentir, está empurrando para a morte. Isso é necropolítica. O tributo está contribuindo para que essas pessoas padeçam, morram. Morram tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista existencial. Porque essa pessoa, se essa quantidade que é retirada do patrimônio dela, impede que ela tenha uma dieta rica em proteína, e dizem especialistas que o que desenvolve a inteligência de uma criança é se ela tem uma dieta rica em proteína nas idades iniciais, como o curso de inglês, que vai ser um diferencial na disputa de uma vaga no mercado de trabalho, como outras questões. Então, racismo institucional, biopoder, necropolítica e branquitude são conceitos importantes para a gente entender como se dá o racismo no nível macro, no nível micro, as relações interpessoais, no nível macro, as instituições, que são baseadas nesses conceitos que eu tento mostrar aqui. E qual a conclusão eu chego? Que o exercício do biopoder e da necropolítica são obstáculos para a criação de políticas públicas voltadas para os negros. O autor compara a situação brasileira à colonização europeia no continente africano. Essa foto aí que a gente vê, que chama de mapa linguístico, é um mapa da divisão do continente africano antes do que a gente tem como partilha da África ou Conferência de Berlim, que foi a junção de países europeus para dividir a África para si. Depois da Conferência de Berlim, vejam como ficou o continente africano. Vocês podem perceber que aí os países são divididos por linhas retas. Dificilmente você vai encontrar nessa divisão geopolítica dos países linhas retas. Vocês percebem que são linhas artificiais. E essa forma aí você separa agrupamentos que viviam juntos, que tinham o mesmo idioma, cultura muito semelhantes, e acaba juntando outros que eram rivais. Então, esse é um exemplo da necropolítica e do biopoder. É o exemplo do Paranoá, é o exemplo da combate ao tráfico de drogas da necropolítica, e, para mim, também é um exemplo à tributação. E como isso se dá no Brasil? Veja, aqui é um gráfico só para mostrar quem é rico e quem é pobre no Brasil. Que a gente já sabe, mas eu estou trazendo esse dado aqui que também é do IBGE, salvo engano, de 2019 também. 1% dos mais ricos detém 1% mais rico detém mais do que o dobro da renda dos 40 mais pobres, certo? Então, o mais rico do Brasil ganha 28, como a gente viu lá, e 40% detém 10%. Os pretos e pardos correspondem a 72,7% do que estão em situação de pobreza extrema. São 38,1 milhões de pessoas. Vale destacar que o rendimento domiciliar per capita médio de pretos e pardos é a metade dos recebidos pelos brancos. Vejam, a média salarial do Brasil em 2020, segundo o IBGE, era de R$ 2.400, sendo que os brancos ganham, em média, R$ 3.166, preto, R$ 1.781 e o pardo, R$ 1.815. E eu pergunto mais uma vez a vocês, por que é que vocês acham que a média salarial entre brancos, pardos e prados tem essa diferença? O que é que justifica? Qual é o motivo dessa renda ser tão diferente, de um preto ganhar quase metade do que um branco em média? Vocês também teriam alguma tese para justificar isso? Eu tenho, mas eu gostaria de ouvir os outros também. Mariana levantou a mão. Mariana. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite. Sobre, como foi dito no início pelo professor, a questão das heranças, né?
porque quando, por exemplo, e das oportunidades também, as oportunidades de emprego, assim, o racismo, ele é tão denso na sociedade que não tem como ter um parâmetro, não tem como impedir, por exemplo, que a pessoa negra seja que tenha a mesma qualificação que uma branca seja empregada. Simplesmente isso acontece assim de uma maneira muito velada, sabe? Não tem como uma pessoa ela nascer em determinada família e do nada ela conseguir um emprego que uma pessoa branca rica já tem garantido. Não tem como, assim, tudo mudar de uma hora para outra. As oportunidades, elas não são as mesmas, né? Para mim é isso. Tá. Obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Mais alguém, professor, levantou a mão? Não, só Mariana. Então, talvez, Mariana, pelo que eu entendi, pode ser a qualificação. No caso, as pessoas negras não conseguem ter uma boa qualificação, então elas acabam tendo empregos que sejam pior remunerados. Só que esse aqui é um quadro também do IBGE que ele vai dizer que ele vai comparar negros e brancos com o mesmo grau de instrução. Os brancos com nível superior ganham 33,80 em média, ao passo que os pretos ganham 23,40. E os brancos com ensino fundamental incompleto ganham, em média, R$ 9,27 e os pretos ganham R$ 7. Percebam que, mesmo quando eles têm qualificação semelhante, a remuneração deles é inferior. Eu concordo que, nessas condições, inclusive, referente ao que o professor trouxe e a Mariana muito bem lembrou, no que tange à herança, a dificuldade de ascender, de estudar, ela é muito maior. Eu sou prova viva disso. Mas, mesmo assim, quando se consegue com muito esforço, ainda assim a remuneração é menor. Também é dado IBGE 2020. E aí, dentro desse quadro da sociedade desigual que nós vimos, que eu tentei aqui explicar o que eu consegui entender do que o professor Mário traz no livro, tomara que eu tenha conseguido entender corretamente, a gente vai passar para o debate de quem paga mais, que isso também é uma coisa que vocês já sabem, né? Que a tributação deveria atender o princípio da igualdade, da capacidade contributiva, da seletividade. Só que, na verdade, ela é regressiva, né? Quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos, quem paga menos recebe mais políticas públicas e quem paga mais recebe menos políticas públicas. Isso eu vou passar rapidamente porque já é do conhecimento da maioria dos que aqui estão. E aí, possíveis caminhos. A Constituição Federal, e no texto do professor Cleucio, ele traz isso, né? Sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né, que é de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regional, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas. Então, esse é um fundamento para a gente construir políticas públicas na área da tributação que tente diminuir essas desigualdades. Espero também ter entendido bem a leitura do texto do professor Cleucio. Outra questão também é a fiscalidade e extrafiscalidade, entendendo a extrafiscalidade como a forma de intervenção do Estado no domínio econômico, e isso contribuiria para que a gente pudesse ter ações voltadas na tributação que diminuísse também as desigualdades. Considerações finais. Então, a ideia de daltonismo tributário, que é um termo que eu criei, que é a ideia de que, embora todos saibamos, e boa parte dos livros consiga
enxergar que as pessoas com menor renda pagam mais, mas há uma dificuldade muito grande da literatura no direito tributário de perceber a cor de quem é que ganha menos no Brasil. Quem ganha menos no Brasil são as pessoas negras, como eu tentei mostrar alguns slides atrás. E é daltonismo porque o daltonismo é aquela pessoa que não consegue reconhecer a diferença das cores, né? Então, eu brinco com isso porque boa parte dos tributaristas conseguem perceber que quem paga menos, quem ganha menos paga mais, mas não consegue perceber a cor de quem paga menos. E me parece também que essa seria mais um comportamento deliberado de quem deseja manter desigualdades. Racismo e matriz tributária, a defesa de que a matriz tributária e o professor Cleucio escreve bem que o sistema tributário, a matriz tributária, é uma escolha política, não existe um modelo correto ou o melhor modelo, é uma escolha das instituições, e por isso a importância do racismo institucional, porque as instituições acabaram optando por uma matriz tributária que prejudica as pessoas negras, logo racista. E se a gente não e se o país não incluir mais da metade da população, não vai conseguir se desenvolver. Isso prejudica o desenvolvimento nacional. A gente vai ser sempre a promessa, como nós viemos sendo há décadas, a promessa do país que vai decolar, e não decola porque não tem como se desenvolver sem inserir metade da população. E, por fim, um exemplo aqui que eu encontrei na pesquisa de como a tributação influencia na questão racial. Porque estou falando tudo muito em tese, né? Mas está aqui um exemplo na prática. Exemplo na prática é redundante, né? Esse é um trecho que eu tirei do livro da Manuela Carneiro da Cunha. O livro se chama Da Senzala ao Sobrado, Arquitetura Brasileira na Nigéria e na República Popular do Benin. Diz ela, em 1835, havia-se obrigado os africanos a se fazerem arrolar anualmente e a pagarem um imposto exorbitante. O que acontece? Teve um período que muitos dos negros, eles eram negros de ganho, salvo engano é esse o termo. Eles comercializavam produtos e com o dinheiro que eles ganhavam, eles compravam a forria própria ou a forria de outras pessoas. Ou trabalhavam determinada quantidade de período e o dinheiro ficava para o seu dono em troca da alforria. E depois da alforria, eles continuavam com essa atividade. E como começou a se criar com muitas aspas, né, uma classe média no período do Império, o Estado brasileiro criou um imposto que era quase que impagável, por isso exorbitante. Em 1851, oferecia-lhes serem dispensados desse imposto se retirassem do Império para não mais voltar. A sugestão é clara. Então, perceba, se criou um imposto impagável num período que praticamente, hoje em dia, seria um confisco, e a Constituição proíbe o confisco, mas, num período posterior, se deu a opção, você não precisa pagar o imposto, desde que você volte para a África, porque era o grande debate, a partir de 1850, se vocês perceberem, quando se inicia para o professor Mário Teodoro o debate do racismo com a ideologia, que é o fim da escravidão, o debate era o que é que nós vamos fazer com essa massa de pessoas negras. E uma das teses era que deveriam devolvê-los para a África. Então, se criou um imposto impagável, para que, quem sabe assim, eles desejassem voltar. Então, é a prova de que se o tributo pode, de alguma forma, acirrar desigualdades, como eu acho que ele vem mascriando no nosso país, pode fazer o contrário, embora eu sou muito pessimista na ideia de fazer o contrário, de criar igualdades, porque criar igualdades, mais uma vez, vai tirar os privilégios de um grupo que é hegemônico. Então, me parece que a tributação é como é também como um comportamento deliberado. Por fim, e aqui com certeza mesmo, essa aqui é uma imagem da Avenida Contorno lá na Bahia. Não sei se o professor Cleucio já teve a oportunidade de passar por lá. É uma área muito bonita porque dá para ver a Baía de Todos os Santos. E aqui vocês podem ver os prédios, e aqui mais embaixo é uma favela que é chamada de Gamboa.
para perceber mais uma vez esse contraste lá, como lá na foto do Morumbi. E aqui é uma frase do professor Valci, que o professor Cláudio conhece bem, que quando eu comecei a pesquisar esse tema, eu mandei um texto para o professor Valci pelo Facebook, e pelo Facebook ele me respondeu dizendo isso. As escolhas que fazemos na tributação mantêm a Casa Grande e a Senzala. Ora, a tributação é uma forma de manter essas desigualdades raciais também. Vai fazendo com que se perpetuem desigualdades, essas desigualdades que elas propiciam uma zona de conforto e de privilégio para esse grupo que detém os meios de comunicação, como disse o colega, que assim que eu entendi que disse o colega, que o professor Mário Teodoro chama de branquitude. Chamar atenção também, pessoal, que a ideia de branquitude no sentido de coletividade ideológico, que não é uma ideia de um ataque ou de uma crítica vil a nenhuma pessoa pelo fato dela ser branca, porque eu não cometeria a ignorância de discriminar a pessoa pela suas características físicas. Agradeço a atenção e espero ter contribuído aí com o debate, tá bom? Obrigado. Nós é que agradecemos, Carlos, pela sua exposição muito rica, com muito conteúdo. Palmas, né, para o Carlos, muito conteúdo. Nem precisava fazer essa consideração no final sobre branquitude, que nós todos entendemos e sabemos, né, que você já se referiu a alguém especificamente. E só uma última questão, eu queria parabenizar a Cristiane, porque eu soube que ela defendeu a dissertação dela nos últimos dias, não foi isso? Foi. A gente foi colega, lá na UCB, e também o Arapuã, que eu estou identificando aqui também, que foi meu colega, e os demais também que estão com a câmera desligada, talvez eu não reconheça todos. Acho que a Solange também foi minha colega, e eu não sei se o professor Tim do Vale também está presente, agradecer a presença dele e os ensinamentos. É isso. Imagina, nós é que agradecemos a sua exposição, Carlos, muito boa, com muito conteúdo, bastante didática, não é? Com muitos conceitos. Aliás, eu queria até pedir uma gentileza a você, se você puder disponibilizar lá no grupo os seus slides, que é sempre bom, pessoal, a gente tem uma bibliotecazinha que o Caio organiza, né, Caio? E aí você colocar lá na nossa biblioteca para futuras pesquisas, mas muito boa. Eu já esperava que fosse uma apresentação consistente. O Carlos já tinha uma vez participado de um evento que nós organizamos, não foi, Carlos? E eu acho que agora, cada vez mais, você está acrescentando, né, nos seus argumentos, outros argumentos e outros conceitos que são muito importantes para a compreensão do tema na sua complexidade, né? Então, eu acho que foi muito legal, foi muito bom mesmo. Parabéns, viu? Meus parabéns, francamente, pela sua exposição. E assim, eu acho que o Carlos está, acho que, construindo, vamos dizer assim, um papel, né, de liderança nas discussões da tributação, com um recorte bem preciso, que eu, particularmente, Carlos, eu não cheguei, né? Aquela história, né? É meio que a corrida de bastão que eu sempre falo aqui, né? No IDDT, nas aulas, né? A gente recebe um bastão e vai transmitindo, embora você não tenha sido, eu acho que a honra seria a minha e o prejuízo é todo meu de não ter sido seu professor, porque eu tenho certeza que se você tivesse sido, né, meu aluno aqui no mestrado, acho que a troca de experiências e de conhecimento, como acontece com os outros colegas, seria muito rica, né? Mas eu acho que você está indo para um recorte, você está formando não só um conceito, né, como você falou, de daltonismo tributário, olha que coisa interessante, né? Que eu gostei muito desse conceito. E você está construindo, acho que um caminho, né, do ponto de vista acadêmico, que é extremamente importante o recorte que você está fazendo, né, da desigualdade tributária em relação à raça, né, que foi um ponto que eu não cheguei, e eu até me ressinto disso, de não ter conseguido chegar,
porque é aquilo que eu falo, né? Quer dizer, já tem tantas barreiras de enfrentamento para se discutir tributação na perspectiva que a gente discute, que dirá você fazer um recorte específico, que é a desigualdade tributária no tocante à raça, né? Então, acho que eu queria te parabenizar, né, por esse seu trabalho, por esse seu esforço, e me juntar a ele, sabe? Eu queria muito que a gente continuasse a escrever e a gente a pesquisar mais, a discutir junto contigo sobre esse recorte específico, que para mim é muito importante. Eu cheguei a escrever uma vez, mas assim, toquei muito en passant, né? Não foi assim o objetivo central da pesquisa, um artigo que eu fiz sobre a lei de cotas, quando ela saiu. E ali eu levanto alguns dados, algumas hipóteses, mas não como você está se aprofundando. Então, eu quero te parabenizar e dizer assim que você está indo além, né, nessa pesquisa, que é muito, muito bom. E ainda bem que você está aqui no IDDT, porque eu acho que a gente pode continuar esse debate no semestre que vem, nesse recorte específico, sabe? Eu gostei muito da sua apresentação, parabéns, muito bom, e a palavra está aberta aí para quem quiser fazer algum comentário sobre a exposição do Carlos. Quem quiser aí falar alguma coisa, dar alguma contribuição. Ou pergunta também. Ou pergunta, claro. Pergunta. E você, ô Carlos, eu falei não para te corrigir daquela foto lá do Morumbi, porque eu conheço a foto. Foi importante, porque eu Mas não pesquisei foi para te corrigir, não. Pesquisei lá, Desigualdades, Brasília. Aí apareceu o filme, e apareceu essa foto vinculada, entendeu? Aí foi um erro meu, e eu reconheci. Na verdade, eu agradeço o senhor e eu acato humildemente, né? E eu conheço lá a Avenida do Contorno, lá na Bahia. Vá na Gamboa da próxima vez. Tem um passeio de barco que os próprios moradores organizam. É algo bem, digamos assim, rústico, né? Não sei se o senhor está acostumado com esse tipo de coisa. É um barco assim bem artesanal, digamos assim, mas não dá para morrer afogado, não. E eles mesmos fizeram uns bares lá, e assim, você fica num lugar que dá para você ver a Baía de Todos os Santos, dá para tomar banho e tal. É bem interessante, uma comunidade resistente, porque já tentaram tirar dali várias vezes, né? Especulação imobiliária. Que a gente chama de gentrificação, né? Tirar os pobres daquela área, que é uma área privilegiada. Se eu for na Bahia, vale a pena eu conhecer o passeio. Eu conheço lá sim. Caio, levanta a mão. Obrigado, professor. Carlos, parabéns. Leonardo, parabéns pela apresentação sensacional. Já tinha também tido a oportunidade de escutar a primeira versão dessa apresentação, né, ao qual o professor Cláudio se referiu. E é muito bacana ver o teu estudo crescendo e sendo adicionadas novas referências, né? Eu não tenho, na verdade, um comentário específico, mas eu tenho coisas a contribuir com a apresentação, que é justamente o material que eu trouxe. É um material bem rapidinho, com algumas imagens históricas. Inclusive, uma das imagens é uma das que o Carlos colocou. Não é aquela do Morumbi, é uma outra. Mas acho que valeria a pena mostrar agora, até porque, na verdade, eu vou ter que sair às 19 por causa de uma reunião de trabalho. Aí, professor, se eu puder me habilitar a compartilhar. Claro. Então, já podemos entrar na segunda fase. Quem trouxe alguma colaboração artística aí, uma imagem, algo que queira apresentar para a nossa última reunião do semestre. E já lembrando, viu, pessoal, que nós vamos começar, então, a primeira reunião DDT semestre que vem é na última segunda-feira de agosto, beleza? A gente começa em agosto, então sempre as últimas segundas-feiras, no mesmo horário, às 17 horas, beleza? Em agosto. Mas vamos lá. Eu vou lembrar vocês quando chegar perto. Maravilha. Então, eu trouxe aqui algumas imagens históricas, né? Essa aqui começa no Antigo Egito, uma pintura que foi achada numa tumba da 18ª dinastia, lá entre 1567 e 1320 a.C., tirada de um livro de um historiador da tributação, que é o Grapperhaus, e chamado Tributo ao Longo dos Tempos, uma história em imagens. Ele descreve essa imagem aí como uma ação violenta por parte de escribas, que eram funcionários públicos cuja principal função era fiscalizar e arrecadar tributos, contra os contribuintes.
Um agricultor que havia esquecido suas obrigações é segurado pelos ombros e sacudido violentamente. Essa é a primeira imagem de cima. E outro recebe uma surra como punição e o terceiro se ajoelha pedindo perdão. Então, é uma imagem que mostra para a gente que desde antes de Cristo já havia um tratamento diferenciado dos trabalhadores pobres com respeito à tributação. Aqui uma charge do antigo regime francês, em que nós temos aí um nobre e uma pessoa do clero ficando em cima de um camponês, né? A ideia é de que a primeira classe, que era o clero, e a segunda classe, que era a nobreza, eram isentos de pagamento por força de uma justificativa lá da Idade Média, né? Que a isenção tributária dessas classes se devia ao fato de que os religiosos serviam ao país com as orações e trabalhos de caridade, e os nobres defendiam a nação com seu sangue. E a tributação era colocada somente nas costas dos trabalhadores. Um outro, já entrando agora na contribuição que eu posso dar à apresentação do Leonardo, é essa imagem aqui, super interessante, também de uma charge, também francesa, que exemplifica a tributação por sinais exteriores de riqueza. A gente vê aí uma situação de uma pessoa negra e pobre, retratada numa situação de vida muito complicada, e do tributador branco bem vestido, tributando essa pessoa sem levar em conta a capacidade contributiva dela, olhando pelo número de janelas que ela tem na casa. E de que forma o princípio da legalidade consegue ser utilizado numa situação como essa, né? Será que uma tributação cujo objetivo é ser por sinais exteriores de riqueza não consegue também perceber os sinais exteriores de pobreza? Será que, de fato, a existência de duas janelas é suficiente para afastar todos os outros sinais exteriores de ausência de móveis, de sujeira na casa, de ausência de banheiros, que poderiam demonstrar por que essa pessoa não tem capacidade contributiva para contribuir com impostos aí numa situação como essa? Aqui, por último, uma outra charge aí de 1895 dos Estados Unidos, em que são mostradas, ele descreve assim: essa charge de 1895 mostra 3 dentre os mais ricos cidadãos americanos levados diante da Receita Federal daquele país, todos com dinheiro nos bolsos. Então aqui não dá para talvez ver na imagem, mas no bolso deles tem um papelzinho escrito Tax Evaded, que são dinheiro sonegado, né? Imposto sonegado. E aqui são 3 pessoas reais, né? A mulher era a Hattie Green, que era considerada a mulher mais rica do mundo e tinha um assento na Bolsa de Valores de Nova York. E os 2 homens são o Russell Sage e o George Gold, filho do Jay Gold, que eram magnatas das ferrovias e investidores das bolsas de valores. Isso relembra, nos mostra que desde já naquela época, os mais ricos que choravam, né, como na charge por isenções, se mantinham sonegando, se mantinham isentos da tributação. Aqui são 2 gráficos do livro do Pedro Ferreira de Souza, chamado Uma História da Desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil entre 1926 e 2013, que mostra aí que já em 2013, mais de 50% da renda do 1% mais rico do Brasil era constituída de rendimentos não tributáveis, né, rendimentos isentos. E que mesmo dentro desse 1% mais rico, quanto mais rico a pessoa era dentro desse 1%, menos imposto ela paga. Esse é o gráfico da figura 41 aí, que mostra que o 0,01% mais rico paga ainda menos de alíquota efetiva sobre a renda total do que aquele do 1%. Aqui uma das imagens que o Leonardo trouxe na apresentação dele, né, de um Brasil dividido pela desigualdade tributária. E aqui uma outra imagem que eu achei bem inspiradora, que é para a gente ter esperança em uma solução. Tem aqui o desenho de uma UPP, uma unidade de polícia pacificadora,
que tem a polícia como centro da coisa. E aí ele inventou essa figura, que o chargista inventou essa figura da UPD, a Unidade de Pacificação Definitiva, em que ao invés da polícia como centro da coisa, você tem uma escola pública de qualidade associada ao centro cultural, ao centro poliesportivo, à creche, à urbanização, ao hospital, e também a polícia, claro, mas não como centro, levando uma pacificação definitiva para o morro. É isso, gente. A ideia era trazer um pouco do o histórico da desigualdade tributária em imagens, né? Mostrar que a opressão do trabalhador já existe incontáveis anos atrás, mas que há sim esperança, e a esperança. O Leonardo até falou na apresentação dele que é difícil a gente pensar, né, num quadro diferente. E, de fato, os dados mostram que a situação tende a só se agravar, né? Mas talvez ter esperança aí seja uma possibilidade. Permita a gente continuar lutando, né? É isso aí. Nossa, muito bom, Caio. Excelentes as imagens que você selecionou, né? E a sequência cronológica que você fez, muito boa. Parabéns aí, gostei bastante, viu? Interessantíssimo. Disponibiliza lá no grupo também, né? Para todo mundo. Vai ser muito legal. Poxa, gente, muito bacana. Parabéns, Caio. Mais alguém gostaria de... Isabela? Boa noite, professor. Boa noite a Boa noite, todos. Isabela. Eu queria começar parabenizando nosso colega Leonardo pela exposição, né, de uma temática tão importante, tão contemporânea. E parabenizar também o Caio, né, por esse enriquecimento aí que ele trouxe a partir das suas colocações. E eu também queria fazer um comentário. Aliás, eu peço perdão porque eu estaria voltando um pouco aqui na nossa cronologia aqui da aula, porque meu comentário é ainda a respeito da apresentação do Leonardo, onde ele levantou a pergunta e eu fiquei me questionando realmente sobre a questão da diferença, né, de salários. Até a Mariana fez uma colocação a esse respeito, levantando o aspecto, talvez, da diferença, né, de acesso a oportunidades, a diferentes níveis educacionais que as pessoas negras e as pessoas brancas acabam tendo acesso. E, assim, isso acabou me lembrando um livro que eu tenho aqui em casa, que há um tempo eu vinha lendo e que, inclusive, eu pretendo utilizá-lo na minha dissertação, que também carrega um pouco de semelhança, Leonardo, com seu estudo, porque eu quero tratar, o professor Clécio é meu orientador, tratar a respeito da desigualdade de gênero, né, na nossa sociedade, e relacionando aí com o aspecto da tributação. E, enfim, esse livro realmente foi um dos que eu tenho recorrido para tá ampliando meu entendimento, meu raciocínio a respeito dessas temáticas. Da forma que eu vejo, a desigualdade de gênero, ela acaba perpassando um pouco esse recorte de analisarmos, né, o racismo na nossa sociedade. Até uma colocação do professor Cleucio que eu, de fato, pretendo enfrentar na minha dissertação em relação ao papel da mulher negra, né, nessa relação de desigualdade, que a gente entende que a mulher negra, ela, de fato, acumula, né, uma gama de marcadores que a prejudicam e a colocam em posição de muita desvantagem na nossa sociedade, porque elas acumulam acumuladores de raça, né, de classe social e de gênero. Então, de fato, são pessoas e é uma parcela importantíssima da nossa população que merece mais estudo, merece mais atenção e mais políticas públicas, né, que as venham, de fato, ajudar a existir na nossa sociedade, que a gente entende que essas existências, elas são realmente atacadas todos os dias.
Então, respondendo, né, tentando colaborar um pouco mais aqui com as questões colocadas pelo Leonardo e tentando levar todo mundo à reflexão também, eu quero trazer as palavras do Silvio Almeida, do livro Racismo Estrutural. Não sei se todos conhecem esse livro. Ele faz parte de uma coletânea, né, cuja coordenação é da Djamila Ribeiro, a coletânea que se chama Feminismos Plurais. Então, entre diversas teorias que o Silvio Almeida ele traz num capítulo que ele direciona especificamente a respeito da relação entre racismo e desigualdade, né, ele relaciona algumas teorias, e aí eu queria ler aqui um trecho em que ele, bem curto, na verdade, em que ele traz uma última teoria que eu acredito que possa contribuir com a nossa reflexão e com a nossa discussão, sobretudo com base no comentário anterior, né, que foi feito pela Mariana. E aí eu vou iniciar agora a leitura. O Silvio ele vai falar o seguinte, que há ainda uma terceira teoria econômica que merece nossa atenção por destacar os aspectos sistêmicos e até inconscientes da discriminação, a teoria da discriminação estatística. Essa teoria defende que a desigualdade racial e de gênero é fruto de decisões tomadas pelos agentes de mercado, com base em preconceitos estabelecidos na sociedade. Desse modo, as diferenças salariais entre grupos raciais e sexuais não surgem da intenção deliberada em discriminar ou pela aversão a minorias, mas pela persistência de práticas rotineiras estatisticamente predominantes no mercado. Como é praxe no mercado, o pagamento de salários menores para homens negros e mulheres negras, a decisão racional de um empresário, ou seja, de um agente econômico que queira maximizar seus lucros, é seguir a tendência do mercado e pagar salários de acordo com a média já estabelecida. A decisão de pagar o mesmo para negros e brancos ou para homens e mulheres é irracional, visto que com isso o capitalista teria prejuízo, considerando a média do mercado. A grande vantagem dessa teoria em relação às duas anteriormente referidas, que eu não fiz referência aqui em função do tempo, né? A grande vantagem dessa teoria em relação às duas anteriormente referidas é demonstrar que a desigualdade racial e de gênero não é produto da intencionalidade, vamos dizer, consciente dos indivíduos, nem no nível educacional dos agentes econômicos, né, como propôs a Mariana, na verdade, mas de um sistema que funcionaria com base em perfis raciais e preconceitos institucionalizados. E aqui, anteriormente, ele faz até um comentário em relação a essa questão do estudo, do nível educacional, do nível de preparo que colocaria essas pessoas em desvantagem, né, financeiramente, em desvantagem salarial no mercado, que a gente aceitar essa colocação, embora nos leve, né, ao nível de reflexão necessária para que a gente entenda que é preciso mudar a estrutura educacional, tanto de base quanto do ensino superior no nosso país, a gente coloca muito a responsabilidade sobre o indivíduo, acatando uma parcela da argumentação a respeito da meritocracia, que a gente entende que deve ser questionada e relativizada. Então, essa argumentação de que o indivíduo, seja homem ou seja mulher, ou seja negro ou seja branco, eles ganhariam menos, talvez por uma desqualificação, gera um problema argumentativo, porque isso implicaria colocar a responsabilidade muito na pessoa, né? Levando aí, acatando, né, a questão do mérito. E a gente entende, né, até como eu falei, eu acredito que a questão da desigualdade de gênero e do racismo conversam muito. Embora as mulheres atualmente no Brasil, elas inclusive tenham um nível de escolaridade mais alto do que os homens, elas continuam ganhando menos no mercado de trabalho, consideravelmente menos. Então, muitas das vezes esse argumento do preparo, do intelecto, do nível profissional da pessoa, ele não se sustenta. Então, eu queria fazer essa colocação baseada na conversa anterior e eu me lembrei, né, desse livro que eu tinha aqui. Bem, obrigado, Isabela. Você terminou, Isabela? Terminei sim, eu só queria passar a palavra e ir adiante agora. Tá certo. Então,
Agradeço, Isabela, a sua participação. Aliás, muito bem lembrado aqui o livro do Silvio Almeida, sobre racismo estrutural, e que nós discutimos esse livro, né, nas primeiras reuniões do IDDT, foi um texto praticamente de abertura, né, dos nossos encontros, e muito bem resgatado e lembrado aqui pela Isabela. Obrigado. Carlos? Agradecer as contribuições da Isabela. Eu já li o texto do Silvio, ele também trata, acho que no capítulo 2, de racismo como ideologia também, assim como o professor Mário Teodoro. Ele parte de outras premissas, mas ele também compreende o racismo como ideologia. E sobre a interseccionariedade, acho que se eu falei certo, de raça e gênero, tem dois textos bem interessantes, se você tiver desejo de conhecê-los. Um é de uma pesquisadora chamada Kimberly Crenshaw, que é Desmarginalizando a Interseccionalidade, Raça e Sexo. Ele é de 1989. É uma autora importante, que essa é a criadora desse termo, interseccionalidade. Ela que cunhou esse termo pela primeira vez. E uma outra autora também, chama Gleice Bloomberg, Sexismo e o Código e o Direito, alguma coisa assim. Eu tenho esse texto, eu posso te conseguir. Ela é que inaugura uma linha de estudo nos Estados Unidos bastante desenvolvida, chamada Direito Tributário Crítico. E o direito tributário crítico nasce a partir dessa perspectiva da diferenciação de gênero. O entendimento de que a tributação ela não é neutra. Essa ideia de que o tributo ele alcança as pessoas independente do gênero, da orientação sexual, da raça, da religiosidade, ela para essa turma não é verdadeira. Então, e os estudos sobre o direito tributário crítico começam com essa ideia. Basicamente, e aqui tem um professor também, Roberto da Mata, que ele fez um pós-doutorado aqui na UNB, que ele discutia sobre a tributação na pensão alimentícia, que até o STJ, o STF, agora eu não me lembro, julgou sobre. Porque a ideia de que no Brasil, culturalmente, as mulheres é quem recebe a pensão paga pelos homens, e a tributação da pensão acabaria prejudicando mais as mulheres. Como exemplo também, que foi um debate nos Estados Unidos, sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque como não era considerado casamento, eles não tinham condições de deduzir o imposto de renda por um ser dependente do outro. Então isso também fazia com que eles pagassem mais impostos. Lá em Salvador, as religiões de matriz africana também acabam não conseguindo ter o direito da imunidade, e aí você percebe também que não há neutralidade quanto à religiosidade. Então, a ideia do direito tributário crítico é esta, de que não há neutralidade na cobrança do tributo. Se você tiver interesse em ler esses textos, depois falar comigo no WhatsApp aí, um deles eu tenho, posso te mandar. Não, eu tenho os dois, eu posso te mandar. Com certeza, Leonardo, eu vou querer sim. Eu vou entrar em contato. Eu acho que eu tenho o seu contato aqui, inclusive, se eu não me engano, a gente pegou uma disciplina de epistemologia juntos. E aí eu vou estar entrando em contato. Obrigada. Beleza, então, ótimo, então, que bom aí, né? Estão trocando já informações, o IDDT também serve, né, para essa finalidade aí de trocas de experiências, de conhecimento. Muito bem, meus caros, está chegando aqui o horário, né, da gente terminar. Quero novamente parabenizar nosso amigo Leonardo pela exposição, muito boa, parabenizar a todos aí que participaram com suas manifestações, muito legal. E vamos terminar com música? Vamos terminar com música, acho que foi ontem, domingo, um gênio da música brasileira, completou 80 anos, conterrâneo do nosso amigo Leonardo, não é? Esse gênio é Gilberto Gil, tem uma música belíssima aí que eu gosto muito, e eu acho que diz com tudo, diz com tudo que nós falamos aqui.
e acho que diz de tudo que possa ser falado. Vamos lá.